Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o tema de hoje é o setor de franchising no Brasil, o setor de franquias. Para conversar sobre este tema, eu recebo a diretora executiva da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, a Silvana Buzzi. Silvana, seja bem-vinda ao Alesp Conecta. Olá, Fábio. Olá, pessoal que está nos assistindo. Agradeço mais uma vez pelo convite. É uma ótima oportunidade para a ABF falar um pouquinho mais sobre o ecossistema de franchise. Eu que agradeço você por ter aceitado esse convite e estar aqui conosco. Silvana, é claro que durante esse programa nós muito falaremos sobre o quanto a pandemia afetou o setor de franchising no Brasil. Mas antes de falar sobre pandemia, eu queria saber quais que eram as estimativas do setor, as estimativas da ABF para este ano de 2020, antes da Covid-19 aparecer. Perfeito, Fábio, uma ótima pergunta. O setor de franchise para 2020, a perspectiva era de crescimento, não só aqui na região sudeste, onde a gente concentra o maior número de unidades e de redes de franquia, com aproximadamente 53% do total, mas um crescimento principalmente para as outras regiões do Brasil. E com a pandemia, houve sim um grande impacto. E também a gente tinha a BF diretamente, e tinha aí projetos de expansão, por exemplo, da sua feira física, né, sua feira física de franquias, que infelizmente, por conta da pandemia, ela não pôde ser realizada nesse ano de 2020, nós transferimos para junho de 2021, e aí, para balancear isso, para que a gente não deixasse de mostrar o setor e fortalecer o setor, a gente teve que se reinventar como todo mundo, e criamos, por exemplo, aí a feira de franquias virtuais chamada de Expo Digital. Silvana, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Você disse que o setor, a região Sudeste responde por mais da metade, né, das franquias no país. Por que elas estão tão concentradas aqui na região Sudeste? De uma forma geral, né, não só dentro do ecossistema de franchise, mas em outros setores também, a região Sudeste ela é muito forte, né? Ela se destaca. Acho que em grande parte está relacionado à força dessa região. Mas há um trabalho da ABF e uma vontade de grandes marcas, né, de grandes redes de franquia que estão aqui na região Sudeste de expandirem para outras regiões. E aí, mais um dado para complementar, a segunda região que o franchise, né, mais atua é a região sul, com 17%. E você falou uma outra coisa que também chamou minha atenção, você se referindo a essa feira de franchise, uma feira online, é isso? Dá um pouco mais de detalhes para a gente entender. Isso mesmo, é um projeto piloto, que esse ano a gente já encerrou, né, para o ano de 2020, e agora, para o ano de 2021, a gente sabe que vai continuar existindo essa feira digital de franquias, mas a gente vai reformular, vai melhorar, como tudo, sempre pode ser melhorado, né? Nós fizemos 3 edições dessa Expo Digital, onde expositores, grandes marcas do setor de franchise, pequenas, médias ou grandes, tiveram a oportunidade aí de apresentar de forma digital os seus produtos e serviços, né? Essa feira, ela foi totalmente gratuita para as pessoas que querem empreender dentro do franchise, e para os expositores tiveram aí um valor muito pequeno só para ajudar nos custos operacionais da implantação dessa feira digital, porque a BF ela não visa lucro, né? A BF ela foi criada para defender e fortalecer o ecossistema de franchise. E essa feira ela é mais como um benefício para os associados e também uma forma da BF ajudar a apresentar, né, nessa situação tão difícil que o Brasil está vivendo, uma outra forma, uma alternativa para as pessoas empreenderem, né? A gente vê que o nível de desemprego está cada vez mais alto, e o franchise é uma forma, digamos assim, segura, né? Devidas aos problemas de pandemia, tomando todos os cuidados que a gente precisa tomar quando a gente vai
iniciar um novo negócio, a rede de franquia, o franchise, ela é uma boa opção, porque você adquire, né, um produto, um serviço já formatado, que já foi testado e que conta aí com o apoio de um empresário mais experiente, que é o franqueador. Silvana, eu vejo essa feira online, né, de franchise já uma das consequências da pandemia de Covid-19, né? Então eu quero entender quando a pandemia chegou aqui no Brasil, quando o problema começou a se disseminar por vários setores da economia, de que forma ele começou a afetar o setor de franchise, franqueadores e franqueados ligavam para a ABF querendo informações, dizendo se precisavam, questionando se precisavam ou não fecharem as portas. Tenta reproduzir para a gente como foi aquele momento inicial da pandemia para o setor. Realmente, a ABF, ela conseguiu virar a chave muito rapidamente e ajudar o seu ecossistema. Aí é bom falar, quando eu falo em ecossistema de franchise, não é apenas franqueados, né? São franqueados, franqueadores e fornecedores. E dentro dessa categoria de fornecedores são os prestadores de serviço para o franchise. Então, nós temos aí escritórios de consultoria, nós temos escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade e um universo bastante grande de prestadores de serviço. E aí, voltando, a BF virou a chave muito rápido, porque ela sabe que num momento de crise, algo muito valioso é a informação, é a comunicação, né? Então, a gente passou rapidamente a fazer vários conteúdos online para levar informação rápida e atualizada do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Isso em diversos setores, né? Falando em relação à saúde, em relação à financeira, as políticas públicas do governo voltada aí para combate à pandemia. E um outro ponto que a BF se destacou agora nesse período da pandemia, que foi um trabalho não só para os associados da BF, mas para o ecossistema como um todo, porque foi um momento, e é um momento de muita solidariedade, né, da gente olhar para todo mundo e ajudar todo mundo, sendo associado ou não, foi um trabalho bastante grande com as instituições financeiras, bancos públicos e privados, né, buscando o acesso fácil ao crédito para essas empresas, né, que o setor de franchise, né, essas empresas, essas franquias, essas redes, nada mais é do que um recorte qualificado da pequena e microempresa, ou seja, são empresas que precisaram e ainda precisam de acesso ao crédito. Eu não vou citar aqui o nome das instituições financeiras, mas nós conseguimos aí uma esteira de crédito muito mais facilitada para o ecossistema de franchise. Você disse uma coisa que me chamou a atenção aqui também. Às vezes a gente enxerga o franchise apenas como franqueados e franqueadores. E não, é uma cadeia, né? Então, por exemplo, quando a gente vai num shopping center, numa praça de alimentação de um shopping, por exemplo, né? Quantas daquelas lojas não são nada mais que franchise, né? Então, emprega muita gente, o faturamento, a contribuição para a economia é muito grande, a contribuição para os tributos do país é muito grande. Então, toda essa cadeia se sentiu naquele momento ali de pandemia um pouco desesperada, né? O que fazer, né? Isso mesmo. Tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás e que eu tenho repetido, ela não é minha, mas eu acho que faz bastante sentido, né? Falando da força do franchise, né? As franquias são as últimas a entrarem na crise e as primeiras a sair. Isso porque nós tem a figura do franqueador, é um setor bastante unido, é um setor que coopera, né? A gente vê lá na associação marcas que são, entre aspas, rivais, competidoras sentadas uma ao lado da outra, pensando em soluções que atendam o sistema como um todo. Mas isso não quer dizer que o franchise está imune à pandemia, né? A gente sofreu bastante. Falando alguns números rapidamente, o mês de abril foi o mês que o setor foi mais impactado, a gente teve uma queda do faturamento de 48%, se comparado com o mesmo mês em 2019, mas agora a gente vê um cenário muito
muito mais favorável. Em julho, que é o último dado atualizado que a gente tem, a queda geral no faturamento, se comparado com 2019, foi de menos 7%. Claro que tem setores fora da curva que não foram impactados pela pandemia, setores que fazem parte do franchise, e a mesma coisa aconteceu em empresas desse ramo que não fazem parte desse ecossistema, que são redes de supermercado, farmácias, ou seja, não foram afetados. Temos segmentos que agora estão se recuperando muito bem, por exemplo, saúde, beleza e bem-estar, né? O número de julho, queda no faturamento de menos 2% se comparado com o ano anterior, mas infelizmente a gente tem segmentos que ainda estão com bastante dificuldades, mas que a gente acredita que com a chegada do final do ano, com ao menos, né, a melhoria momentânea aí da saúde, eu falo momentânea porque o Covid ainda é um mistério para todo mundo, que a gente espera que se fortaleça, que é o setor de turismo e o setor aí de entretenimento e lazer. Quando você fala dos setores de turismo, entretenimento e lazer, esses foram os setores mais prejudicados, esses foram os que mais sentiram dificuldades e sentem ainda durante todo esse tempo de pandemia? Eles foram bastante prejudicados, eles sentem bastante, a recuperação para eles é que está mais lenta, digamos assim. Mas o segmento de alimentação também foi bastante impactado, né? Ainda, o setor de alimentação, ele tem demonstrado uma melhora no seu faturamento, mas ainda está impactado. Se a gente for comparar o setor de alimentação mês de julho com o ano passado, a queda no faturamento ainda está grande, está de 30%, mas se você coloca turismo, né, é um setor que praticamente não está aberto ainda, né? Isso a gente tem acompanhado em vários segmentos aí pela mídia. Silvana, quando você fala meio que ali no ápice da pandemia, que você fala de abril, né, com uma queda de 48% no faturamento em comparação ao ano anterior. Naquele momento de crise, eu imagino que muitos associados acabam procurando vocês para querer discutir como é que está a situação, o que vai ser feito, quais são as perspectivas, como se deu o diálogo naquele momento do ápice da crise com os associados da ABF. A ABF ela realizou várias ativações online aberta para todo mundo do ecossistema de franchise, sendo associado ou não. E nessas ativações online existiam vários tipos de ativações, mas, por exemplo, existiam mesas redondas, que é o momento de todas as pessoas que estavam participando daquele conteúdo expor os seus problemas e outros franqueadores, expor eventuais soluções que eles já haviam pensado, né, e que estavam funcionando lá no negócio deles. Então, essa troca de experiência, ela foi muito solidária, ela foi muito rica, né, e a gente viu que tinham pessoas que estavam com determinados problemas, mas que outras redes já tinham achado uma solução, e ninguém foi egoísta no sentido, eu não vou compartilhar. Houve um espírito de solidariedade que já existe no franchise, mas que ficou mais aflorado ainda na pandemia. Então, eram mesas redondas, eram outras ativações chamadas de super live, onde a gente trouxe bancos para explicar como é que estava o sistema de crédito dentro deles, como fazer para acessar mais rapidamente. A gente trouxe senadores para falar sobre as políticas públicas que estavam sendo feitas no âmbito federal, e a ABF também, no paralelo, enviando por e-mail, através de canal de WhatsApp, as cartilhas também, né, de como conseguir alcançar essas soluções que estavam sendo postas ali naquele momento. É claro que isso não resolveu o problema, né, do franchise, existiram desafios, existem desafios ainda, né, a pandemia ela não terminou, então a gente continua fazendo o nosso trabalho junto aos bancos, e a gente continua levando informação o mais rápido possível. Por exemplo, a gente vê agora vários países da Europa onde a segunda onda do Covid já começou, e tem lugares que dizem até que até a terceira onda de Covid já está rolando. Eu não sei até onde tudo isso
corresponde à realidade, mas a ABF já está pensando aqui, agora no mês de dezembro, no máximo no mês de dezembro, a gente vai levar muito conteúdo para os nossos associados pensando na seguinte linha: e se a segunda onda chegar, né? A gente não vai esperar a segunda onda chegar para daí ir atrás de novas fontes de financiamento ou de boas práticas, né, de como agir no seu negócio numa eventual segunda onda. A gente vai procurar deixar toda a nossa rede o mais preparado possível para que, se esse momento chegar, eu espero que não, o impacto seja o menor. Quando no começo aqui dessa entrevista nós falamos sobre a feira de franchise online, nós já estamos falando de algo que só é possível por esses avanços tecnológicos que as sociedades têm conseguido, né, nos últimos anos, aí, nas últimas décadas. O quanto a tecnologia hoje tem ajudado a que franqueador, franqueado e a própria ABF consigam um diálogo efetivo ali, mesmo muitas vezes não sendo possível o contato presencial. É um bom ponto. Eu posso citar algumas frentes. A gente, como eu comentei no início da nossa conversa, o setor de saúde, beleza e bem-estar, né, dados de julho, queda no faturamento de 2%, se comparado ao ano anterior. Mas esse setor, ele tem um histórico bastante interessante, né, porque ele é um setor que estava, entre aspas, bastante digitalizado, né, ele trabalhava já há muito tempo com um sistema de CRM, ou seja, ele já tinha dados aí de todos os seus clientes, já tinha e-mail, contato por WhatsApp, e a gente acredita aí que esse resultado mais positivo em relação a esse setor está ligado a essas ferramentas tecnológicas que ele já usava antes da pandemia. E a ABF, ela, antes mesmo da pandemia, já há 4 anos, ela já tinha iniciado um movimento, aliás, de levar conteúdo sobre inovação e tecnologia para os seus associados, né? A gente sempre busca pessoas de nome do mercado para falar de tendências, né? Para que os associados se atualizem em relação e melhorem, inovem os seus negócios lá na ponta, o franqueador, e vai levando essas inovações para os franqueados. E a ABF também está num processo de transformação digital bastante grande, ela só não pensa que a sua rede precisa inovar cada vez mais, porque a cada dia nós vivemos um mundo diferente, como ela mesma precisa a cada dia se reinventar. Então, a gente está num processo de transformação digital da ABF. Um resultado disso é que o processo de associação ele é 100% online hoje, muito mais rápido do que no passado. A gente está melhorando o nosso sistema de CRM, porque a gente sabe o quanto é importante. Acho que uma dica aqui que eu deixo para as pessoas que estão assistindo, que são empresários, que ainda não possuem o sistema de CRM, que busque entender os benefícios que isso traz para o seu negócio no dia a dia, e existem várias marcas de vários preços, mas é importante parar para olhar isso, e o CRM, na verdade, nem é uma tendência, né, é algo que já existia há bastante tempo, mas por falta de conhecimento, a gente acabava que não implantando no nosso dia a dia. E acho que de parte tecnológica, eu posso ficar falando para vocês aqui o dia inteiro, mas aí para terminar, a ABF, né, como vocês perceberam, quando veio a pandemia, ela migrou muito rapidamente para esse ambiente online, ou seja, ela fez a feira digital, né, em contrapartida à feira física, que não aconteceu em 2020, os conteúdos físicos que ela fazia, ela migrou todos para o virtual e ampliou, né, e aumentou o número de eventos, né, porque no virtual permite com que a gente faça mais eventos, de uma forma mais ágil, de uma forma mais econômica, mas agora a gente também está, agora que o susto passou, que a gente já entendeu melhor essa pandemia, que a gente já conseguiu dar um suporte estruturado para os nossos associados, a gente também sentou para ver de tudo que a gente fez e o que a gente vai levar para 2020, né? Tem muita coisa que não só o ecossistema de franchise, mas grandes empresas fizeram no susto. É um momento importante a gente reavaliar todos os nossos processos e ver o que fica, ver o que pode ser melhorado e o que, eventualmente, a gente não precisa dar continuidade.
Silvana, em alguns setores da economia, apesar de o governo ter disponibilizado linhas de crédito, houve muitas reclamações que os empresários iam atrás de crédito e não conseguiam esse crédito. Em relação ao franchise, os empresários que precisaram de dinheiro emprestado das instituições financeiras conseguiram pegar esse dinheiro emprestado ou também tiveram bastante dificuldades? Tiveram bastante dificuldades e a BF trabalhou ativamente em relação a esse ponto. Reuniões com o governo federal, reunião com as instituições bancárias públicas e privadas, para que esse crédito chegasse. Né? A gente conseguiu criar um canal de comunicação muito forte, muito rápido, quando o associado ligava para a gente, mandava um WhatsApp, um e-mail, falando, olha, eu estou tentando em tal banco, e, enfim, por alguma razão não está dando certo, eu mesma ou qualquer outro diretor da BF que estava nesse grupo de crise, digamos assim, ligava para o banco, um trabalho bem personalizado mesmo, bem específico para resolver a situação daquele associado. É claro que a BF não tem como intervir, né, se eventualmente o empresário ele não passou nos critérios, né, que o banco tem para efetuar um empréstimo. Nisso a BF ela não tem como se envolver e nem gostaria. Mas a gente se envolveu para que os nossos associados tivessem uma resposta rápida em relação aos pedidos de crédito e principalmente a gente lutou para criar linhas de créditos específicas para o setor do franchise. E isso aconteceu aí junto a 3 instituições financeiras, o que foi muito bacana, né? O Pronamp, que é um projeto, né, de crédito do governo federal, que era, em valores, era um projeto, assim, um empréstimo excelente, só que não foi possível para todo mundo, né, o governo federal não tinha condições, não tem condições, infelizmente, né, hoje, de oferecer crédito para todo mundo. Então, a gente foi para os bancos privados, a gente não conseguiu taxas tão boas quanto no Pronamp, mas conseguimos taxas diferenciadas para quem é do ecossistema, sendo associado ou não associado. Como eu disse, é um momento de muita solidariedade, e a BF lutou para todo mundo que da área de franquias. Silvana, para finalizar aqui esse nosso bate-papo, quais as perspectivas do setor de franchise no Brasil para o próximo ano, para 2021? Nós estamos bastante otimistas, né? É claro que a pandemia ainda é uma dúvida para todo mundo, né? A gente tem várias especulações de quando vai sair a vacina, toda hora essa data muda, mas eu acho que tem um diferencial aí que a gente também está aprendendo a se cuidar em relação ao Covid, já existem bastante protocolos, as pessoas estão cada vez menos receosas de sair à rua, né? A gente vê aí a melhora no faturamento, a gente acredita que no mês de dezembro a gente vai fechar o ano com um número muito melhor, né? O número de franquias que fecharam nesse período de pandemia, ele foi mínimo, então a gente vê com bons olhos. E também a gente vê o franchise com bons olhos para as pessoas que querem empreender. Não é aqui querendo um papel de vendedora, mas assim, como eu falei, o nível de desemprego está bastante alto, né? Muitas pessoas foram desligadas dos seus empregos, tem pessoas que têm aí um dinheiro querendo investir e não sabem aonde investir, então eu deixo até uma dica aqui para as pessoas olharem com carinho o ecossistema de franchise, no site da BF, tanto no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube, tem vários conteúdos gratuitos abertos para que você entenda com mais detalhes o ecossistema de franchise. Importante ressaltar, como vocês todos têm visto na mídia, os juros está bastante baixo, então, guardadas os devidos cuidados que a gente deve ter nesse momento, né, porque é um momento bastante incerto, vale a pena olhar para o ecossistema de franchise, que para o ano que vem nós estamos bastante otimista mesmo, e sem contar o que eu falei no início, né, que você inicia um negócio com o apoio de um franqueador experiente, uma marca que já é consolidada no mercado, onde você não precisa, por exemplo, pensar num plano de marketing, porque isso já vem, né, totalmente estruturado, elaborado pelo franqueador.
Silvana Buzzi, diretora executiva da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Alesp Conecta. Obrigada também, e fico à disposição de todos aí que ouviram esse nosso bate-papo. Se quiserem maiores informações, eu estou à disposição. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. Termina aqui mais um programa Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada no YouTube. Entre lá, YouTube, procure Alesp. Todos os nossos programas estão lá e podem ser vistos ou mesmo revistos. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.